A gente vai entender agora, falando um pouco sobre a guerra, não do Oriente Médio, mas acaba se transformando tudo numa discussão sobre a situação geopolítica no mundo todo. Lorival Santana, de novo aqui conosco. Bem-vindo, meu querido. Obrigado. Um prazer. Posso ficar mal acostumada? Melhor não, né? Lorival, a gente contou com a sua chegada aqui mais cedo hoje no Hora H para você ajudar a gente a entender, afinal de contas, qual é a importância e o peso político desse cessar-fogo ou está ligado apenas mesmo a um feriado? O que esse cessar-fogo tem de interessante é que um ano atrás, quando completaram-se os 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, o Putin, o establishment russo, se sentiu à vontade para exibir seus armamentos na Praça Vermelha, fazer uma parada militar tradicional. E este ano eles decidiram não fazer isso, alegando que é porque essas armas estão empregadas no terreno contra a Ucrânia. Mas há um ano não estavam no terreno contra a Ucrânia. São armas de exibição, na verdade, que não fariam falta em um dia de combate. A verdade é que eles não se sentem seguros para, no centro de Moscou, na Praça Vermelha, ao lado do Kremlin, exibir suas armas, porque eles não sabem se os drones ucranianos alcançarão aquele lugar. Então, isso é muito revelador, porque a parte mais sofisticada das baterias antiaéreas S-400 russas estão ao redor de Moscou para proteger o regime, o governo russo. E eles não estão sentindo segurança para proteger o centro de Moscou. E por quê? Hoje mesmo houve interrupções de voos dos aeroportos de Moscou por causa dos drones ucranianos. Hoje em dia são centenas de drones ucranianos que penetram o espaço aéreo russo todos os dias e os ucranianos desenvolveram drones sofisticados e também uma capacidade de fabricação muito grande, provavelmente uma das maiores do mundo ao lado da iraniana, justamente. Acho que Irã e Ucrânia são os maiores fabricantes de drones hoje. Barato e rápido. Barato e rápido, dezenas de milhares de dólares, né, se você comparar com mísseis, que são milhões de dólares, né? E exatamente por serem armas novas, né, os radares e as baterias antiaéreas não detectam, porque eles passam por baixo desses radares, são altamente manobráveis, né, por joysticks. Então, é uma nova realidade da guerra. A gente está mostrando esse mapa aqui, isso que eu ia te pedir, porque faz tanto tempo que a gente não trata dessa guerra, que infelizmente continua acontecendo, que a gente perdeu a noção um pouco, Lorival, de, afinal de contas, como é que está a distribuição das forças da Rússia, por exemplo, dentro da Ucrânia, onde é que está a maior resistência, o maior avanço, inclusive, das forças ucranianas. Então, explica para a gente aqui o que são essas áreas em vermelho, o que quer dizer isso? Esse é o mapa do Instituto para o Estudo da Guerra, que é uma referência mundial em inteligência, tanto sobre a guerra na Ucrânia, quanto agora sobre a guerra no Irã também. É um instituto privado baseado em Washington. A parte cor-de-rosa é a parte ocupada ilegalmente pela Rússia em território ucraniano. Então, e a parte que está contornada em preto foi ocupada na guerra de 2014, 2015. Não sei se dá para a gente fazer uma aproximação com a câmera aqui para ajudar a dar um pouquinho mais de leitura, que eu não sei se dá para ver exatamente. Isso, vê se coloca o Lorival junto aqui mais pertinho. Chega mais perto, Lorival, e vai mostrando para a gente as áreas, que eu acho que quem está nos acompanhando vai entender melhor. Vai lá. E aí essas áreas que estão preenchidas de vermelho, não de rosa, mas de vermelho, elas são as áreas que foram ocupadas recentemente pela Rússia. Mas, na verdade, o progresso, tanto russo quanto ucraniano no terreno, é muito baixo. Fala-se em 1 quilômetro por dia, às vezes menos que isso, às vezes um pouco mais, nas duas direções, principalmente na direção da Rússia tomando pedaços da Ucrânia,
mas também na direção da Ucrânia, pegando pedaços da Rússia ou principalmente retomando o seu próprio território. Isso é o mais frequente. Agora ficou melhor. Essa área em cor-de-rosa aqui já é uma área ilegalmente ocupada pela Rússia. Quanto disso foi ocupado nesta guerra? Porque parte aqui da Crimeia já é desde 2014, né? Essa parte do sul aqui. Exato. Essa parte é a Crimeia e essa parte é o Donbass. Então, que junta Donetsk e Lugansk. Então, essas são as partes contornadas em preto que foram ocupadas em 2014, 2015. E a parte contornada em vermelho foi ocupada a partir de fevereiro de 2022. E a parte preenchida em vermelho, esses pontinhos vermelhos que a gente vê, são áreas ocupadas recentemente pela Rússia. Mas é uma guerra hoje, que antes a gente falava muito de uma guerra de trincheira, de uma guerra de atrito terrestre, mas hoje ela é predominantemente uma guerra aérea, por causa do uso dos drones. Os russos também estão usando os drones, fabricando os drones iranianos, Shahed e de outras famílias, e aí os russos também têm muitos mísseis, né? E no caso dos russos, eles atacam civis, né? Atacam, todos os dias morrem civis, quase todos os dias, às vezes dezenas de civis, incluindo crianças e tal, ataques a centros populosos da Ucrânia. E a Ucrânia visa as áreas que são estratégicas e que têm algum valor militar, como as bases aéreas ao lado dos aeroportos, as refinarias, né? Agora, Lorival, rapidamente para a gente terminar aqui, o papel de Donald Trump nisso tudo, a necessidade dele de tentar ali se mostrar o cara que consegue propor um cessar-fogo. Ele dizia que a guerra na Ucrânia ia acabar em 24 horas, quando ele assumiu, e já, óbvio que não aconteceu. Hoje mesmo existe um problema de credibilidade, né, por parte da Rússia. Hoje mesmo a Rússia declarou que o cessar-fogo começaria às 0 hora de hoje, hora local, e houve 140 disparos nas primeiras 7 horas do dia. Então você já começa o dia violando o cessar-fogo que a própria Rússia decretou, e aí a Ucrânia também parte para cima, ataca também. Então, há muita suspeição. Agora, o Trump é isso, ele quer se apresentar como um pacifista do mundo e iniciou uma guerra que deixou já milhares de mortos desde o dia 28 de fevereiro, tanto no Irã quanto no Líbano, e até alguns mortos em Israel também, e até alguns mortos americanos, 13 soldados americanos mortos, né? Então, por causa disso, ele precisa entregar algo, e aí ele está pressionando o Zelensky, ele só fala com o Putin, né? Mas publicamente pressionando o Zelensky para ceder o território ucraniano para a Rússia, para que o Trump possa dizer que conseguiu essa paz que ele disse que conseguiria em 24 horas. Lorival Santana, muito obrigada, meu caro. Super importante você ter vindo aqui, porque a gente não pode esquecer desse conflito. Ele é crucial, inclusive pela estabilidade na Europa, e mesmo considerando a guerra no Oriente Médio, quer dizer, toda essa instabilidade conta quando a gente faz a leitura do que está acontecendo lá fora. Exato. Obrigada, Lorival. Boa noite para você. Boa noite.